Boa noite, pessoas queridas. Meu nome é Tereza e hoje nós estamos aqui para falar sobre luta política, fala de mulher. Bom, eu sou uma mulher com baixa visão, sou uma mulher branca, estou usando óculos escuros, uso um headphone preto, uso franja, corte de cabelo na altura do pescoço, visto uma camisa de manga longa branca com listras cinzas e uso um colar vermelho. Atrás de mim tem uma estante de livros, eu estou na minha casa. Então, agora eu vou fazer a minha fala e vou só, peraí, pronto. Só para me controlar aqui no tempo também, para não estourar, né? Eu vou falar, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da educação, né? E aí, a gente tem hoje uma pauta dentro da educação que é muito assim, no sentido de supostamente evitar uma doutrinação dentro das escolas, né? Isso que é dito reiteradamente pelo governo, né? Tentando tirar de dentro das escolas toda e qualquer discussão sobre temas políticos. Então, tá, você vai ensinar história e você não vai falar sobre que, o que gerou, por exemplo, que haja escravidão. Quais são como é que surgiu o nazismo? Aí você vai falar de um jeito imparcial. Tem coisas que não dá para ser imparcial, né? E a gente sempre teve dentro das escolas professores que pensavam mais à esquerda, professores que pensavam mais à direita, né? E esse contato com o contraditório é muito importante, com aquilo que é diferente. Eu penso de um jeito, a outra pessoa pensa do outro, e a gente é, discute os temas democraticamente. Isso é uma coisa importante da gente ter, né? E sob pena de, não vamos doutrinar, o que se fez foi o contrário, na verdade, né? Nesses últimos dias, um pai de uma escola, de um aluno de uma escola, processou o presidente da República porque está processando a escola, não o presidente, desculpa, porque a escola pegou os alunos sem pedir autorização aos pais e levou para o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada é nosso, tudo bem, que bom, né? Não, foram participar da campanha do presidente, né? Então, insiste-se muito nessa pauta de coisas que não existem, na verdade. Então, disse-se muito sobre, até agora, sobre kit gay, sobre, vão ensinar as crianças a fazerem sexo na escola, umas coisas absurdas que não existem. Na verdade, o que a gente quer fazer e precisa é prevenir violência doméstica, porque a maioria acontece dentro de casa, com crianças de até 6 anos de idade. Então, não se trata disso, né? Então, esse, na verdade, é um preâmbulo. Agora, o que a gente tem de, de fato, né, comparativo entre um governo e o outro, e uma proposta e a outra? A gente sempre foi, né, as pessoas tinham mais voz, né, elas tinham voz, elas eram ouvidas na construção da política pública, né? Ah, então a gente teve, por exemplo, a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva em 2008. Em 2006, o Brasil também ajudou a fazer a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada na ONU por vários países, né? E que faz diferença nas políticas públicas em várias áreas. Em educação também, mas em todas as áreas que a gente está falando aqui, né? Ela vê ela tem um diferencial porque na hora de definir o que é pessoa com deficiência,
essa convenção considera as barreiras e não só a questão orgânica da pessoa, não só o que a pessoa traz, mas as barreiras que ela enfrenta do meio, das barreiras sociais que ela enfrenta, né? Barreiras sociais, barreiras atitudinais, as diversas barreiras que a gente enfrenta. Então, bom, a gente tem nessa perspectiva da convenção a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente teve o apoio à formação continuada de professores para a inclusão escolar, né? Tá perfeito, gente? Não, gente, tem muita coisa para melhorar, né? Mas aí o que que então foram feitos vários decretos para auxiliar no processo de educação inclusiva, né? Que se refere às pessoas com deficiência e a todas as pessoas, na verdade, é que todo mundo aprenda conforme o jeito de cada um, conforme a forma de aprender de cada um, né? Que em compensação depois o presidente Bolsonaro resolveu fazer por meio do seu Ministério da Educação? Recentemente, em 2020, fazer um decreto, né, 10.502, que dividia as pessoas por habilidade de aprendizagem nas escolas, o que a gente sabe que está super ultrapassado, né? E, na verdade, mandar as pessoas com deficiência, os alunos, para as escolas especiais, porque o decreto era escrito de uma tal forma que né, que fala que a família vai poder escolher e tal, que vai haver uma equipe multidisciplinar, não tem nem a descrição de como que é essa equipe multidisciplinar. E o que a gente sabe que acontece é que as escolas, munidas do pretexto de poder enviar a criança para uma escola, entre aspas, capacitada para lidar exclusivamente com ela, né, a criança, o adolescente, o adulto, o que elas muitas vezes fariam seria dizer: olha, nós não estamos preparados, manda o teu filho ou vá para a escola especial, né? E aí a gente também sabe que a gente não teria como construir escola especial em todo lugar. Então, esse decreto ele foi revogado pelo Supremo, mas ele tem a possibilidade de voltar. Por que ele tem a possibilidade de voltar? O governo tem maioria na Câmara e no Senado. O presidente Bolsonaro elegeu maioria. Então, eles podem, inclusive, agora votar aquele projetinho que está engavetado de projeto de emenda constitucional para fazer impeachment dos ministros do Supremo e aumentar o número de assentos nas cadeiras do Supremo Tribunal Federal para que eles possam fazer o que quiserem. Então, esse decreto pode voltar, né? E ainda ser tido como constitucional, uma interpretação toda errada, né? E aí, o que vai acontecer, gente, se isso ocorrer, o que vai acontecer é que pessoas com deficiência vão ser mandadas para cidades longínquas de onde elas moram, a exemplo do que acontecia há, sei lá, 40, 50 anos atrás, talvez até um pouco menos, 30, 40. Então, assim, é de um retrocesso gritante, né? Um ministro da Educação que dizia que crianças com deficiência atrapalham, né? E sem o menor pudor em cometer um crime, porque é um crime dizer isso, né? É um crime de discriminação, né? Então, no momento em que a gente estava tentando, estava construindo que as escolas melhorassem a sua qualidade e pudessem receber crianças com deficiência, agora, graças àquele decreto que tentou ser feito, aumentaram as matrículas nas escolas especiais de crianças com deficiência, né? E diminuíram nas públicas, né? A gente precisa avançar. Tem coisas erradas, tem coisas que precisam ser corrigidas,
mas não é acabando com a inclusão que você melhora a qualidade da inclusão, não tem como, né? É aquela ideia de para resolver o problema de uma vaca que está com carrapato, você mata a vaca, quer dizer, não tem sentido, né? Ninguém pensaria em acabar com hospitais porque a saúde não vai bem, né? Então, acho que é essa a importância que a gente tem de, neste segundo turno, votar no candidato Lula, porque a gente. Estourei o tempo e eu não estou conseguindo parar o negócio aqui, que legal. Perdão. Porque, bom, da importância da gente votar nesse segundo turno no Lula, porque a gente teve um governo que fazia totalmente, que impulsionava os processos de educação inclusiva, né? Com aumento já vou concluir, com aumento de acesso, inclusive a universidades, aos institutos federais, né? Houve uma construção maciça de campos de universidades, né? Direito de que alunos, filhos da classe trabalhadora, pudessem estudar, muitos desses pessoas com deficiência que não teriam acesso se não fosse uma política pública forte, não é? E um investimento no acesso na permanência. Hoje, o que a gente tem? Um corte na área da educação da ordem de 2 bilhões e 400 mil, 1 bilhão feito só na última semana, aí, antes da eleição, sem a menor preocupação. Não tem nem o cuidado de dizer assim, olha, está perto da eleição, eu não vou fazer isso que vai me tirar voto. De tão negligenciada que é a educação por esse governo. Então, assim, não tem escolha difícil nesse momento. Eu adoraria que a gente tivesse um candidato perfeito para votar, não tem, né? Mas tem um caminho que a gente precisa escolher, que é de avançar ou de continuar retrocedendo. Então, nesse sentido, o meu voto é para o Lula porque eu quero avançar, eu não quero retroceder. Aliás, estamos cansadas de retroceder. E você, mulher, nós somos 52% do eleitorado. Independente de como o seu marido vote, o voto é secreto, é só você e a urna. Então, vote com consciência, faça essa escolha de acordo com aquilo que você acredita, né? E é isso, esperamos poder colaborar. Outra coisa que eu queria dizer bem rápido é que entre nós aqui há mulheres de origem cristã. Algumas são evangélicas, outras são católicas, mas não é desse lugar que a gente fala politicamente, não pode ser desse lugar que a gente fala, porque essa coisa de usar religião para fazer política é, é muito desavergonhada, na verdade. É uma coisa de usar a religião para fazer marketing. E eu acho que não pode ser desse lugar que a religião aparece na vida das pessoas.